Não, você sabe. Não. Você sabe que esse exame de crânio, nós vamos fazer um PA de crânio. PA de crânio. Muito bem. Então, o chassi já está dentro da bandeja. Né? Assim, o outro procedimento. E a pessoa não lembro de nada. Não a cabeça longe. Mentira, estou cabeça. É sério, tá O longe. que acontece, galera? O filme, ele é dividido, ele tem uma divisão aqui. Uma linhazinha aqui. Tá vendo? Você percebe isso? Ou seja, então o centro do filme precisa se coincidir com o centro Da mesa. Eu só consigo fazer isso da seguinte maneira, bater no aluno aqui, tá? Eu coloco o chassi na bandeja, repare que existe aqui um centro, as bolinhazinhas aqui, ó. Aqui, ó, as bolinhazinhas aqui. Então o centro do filme tem que coincidir aqui, ó. Que quando eu fecho aqui, ó, aquelas bolinhazinhas se encaixam, quando fecha a gaveta, elas coincidem exatamente com o centro da mesa. Então eu preciso fazer isso aqui. O centro do filme coincidiu exatamente com o centro da bandeja. Coincidiu? Estão entendendo isso? E quando eu fechar aqui, ó, aqui o centro do filme está falando. E quando eu fechar a bandeja, olha, o centro do filme, aquela linhazinha que vocês viram, se coincide com o centro da mesa. Que quando eu colocar, bota a testa aqui agora. Pode botar a testa. Não. Só botar a testa. Porque quando eu colocar o paciente na posição, o meu lado esquerdo e o lado direito dele tem que sair no filme. É isso. E qual o plano que a gente vai usar aqui? Plano sagital. Vira a cabeça aqui. Cabeça aqui para baixo. Então o que acontece? Essa parte aí está tranquilo? Quando nós ligamos a luz, o centro da linha, a linha tem que estar exatamente alinhado com o centro da mesa. Que por sinal, o plano sagital dele está coincidindo entre as duas linhas, a linha do tubo, a linha da mesa e a linha do filme. Ou seja, então dizemos que esse paciente, que a região estaria sendo centralizada. Entenderam isso? Então vamos para o posicionamento. Agora tudo faz sentido. O que o professor fala isso para você? Caramba! Muito bem. Bota a pontinha da testa lá. Por motivo. Dormindo em plena segunda-feira. Para mim poder centralizar com qualquer paciente, fique desconfortável, não é aconselhado você posicionar o doente em cima do doente. O correto é sempre vocês estando sempre entre uma das extremidades da mesa, porque aqui você estaria trabalhando do sentido longitudinal e você teria certeza de que esta região estaria o quê? Centralizada corretamente. Positivo? Muito bem. Mostra a pontinha da testa também, velho. Obrigado. Então vamos lá. Eu tenho aqui o plano sagital dele. Está aqui a linha, eu vou trabalhar com ele mais aberto. Então, em relação às linhas, o crânio dele está centralizado. Está centralizado? Muito bem. O que eu tenho que fazer? O que falta? Eu colocar a região dentro do espaço físico, que seria o tamanho do 24 por 30. Cabe. Não cabe. Tranquilo. Isso vocês têm que ter a certeza. Cabe. É só fazer. Procedimento técnico. Muito bem. Foi passado para vocês o seguinte, porque para qualquer uma... Pode colocar a testa aqui, velho. Pode virar a testinha de lá, que você presta atenção no microfone. Não dorme não. Vai dormir. Todo
exame existem regras. Por exemplo, o PA de crânio. Quando é que nós sabemos que o PA de crânio está correto? Quando o bordo superior do rochedo se projeta nos terços inferiores dos âmbitos. Beleza? PA de crânio. Muito bem. Para que isso aconteça, bota lá a pontinha da testa, por gentileza. Dessa forma estaria correto? No bordo superior. Sim, se fizer a angulação do Do tubo de do raio-x. tubo, é. Para que a região fique perpendicular com o filme, Você que botou uma assim. eu preciso inclinar o tubo. Puxa um pouquinho mais. Ela vai mais, ela vai mais. Beleza. De 12 a 15 graus podálicos. De 12 a 15 graus podálicos. Desce um pouquinho aqui, meu. Por gentileza. Está desconfortável aqui embaixo, você? Está de boa? Obrigado. É o suficiente, é o suficiente. De 12 a 15 graus podálicos. É lógico que, como o paciente está em pósturo anterior, nós precisamos ter uma boa noção da anatomia. Porque você sabe que você vai incidir o raio central, que é a cruzinha, num ponto específico do crânio e vai sair no outro para poder enquadrar, você puxar o chassi e enquadrar a área dentro do espaço físico, para que não corte nada, nem a calota, nem as laterais do crânio. Entendeu isso? Sim. Como é que nós fazemos isso? É, sabe todo mundo. Meato. Uhum. 1 centímetro abaixo do acântico. Uhum. Então, o raio central, ele está inclinado de 12 a 15 graus podálicos, incidindo, você não vai mais falar, vou diminuir um pouquinho o contato. Obrigado. Incidindo a um ponto específico, né, que seria o quê? 1 centímetro abaixo. Ela resolve rápido o problema, né? Não, foi o William. Eu esqueci o nome. Foi o William. Centímetro abaixo do Um occipito. ponto específico do crânio, né, que a gente vai ter certeza que essa área vai estar enquadrada dentro do espaço físico. Eu passei para vocês que quando o paciente no PA de crânio, raio central perpendicular, incidindo a 1 centímetro abaixo do ímio, ou Isso, seja, a ímio. protuberância externa do occipito, que seria o ímio. Para que eu jogue 1 centímetro abaixo do ímio, eu preciso evitar de ficar apalpando a cabeça e o crânio do doente, Eu saber onde é que está o I. do meu paciente, né? Eu preciso saber o que? A parte anterior, onde ele vai sair. Então, como base, eu vou usar o que? A comissura externa do olho. Essa parte do óculos aqui, ó. Coloquei o óculos, ó. Comissura externa do olho vai dar certinho lá no ímio, se vocês fizerem isso em vocês. Tá? A não ser que você tenha uma protuberância um pouco mais alta ou mais baixa. Ih, não, tá. Entendeu? Muito bem. Achei a comissura externa do olho. Achei a comissura externa do olho, beleza. O que eu tenho que fazer? Colocar o centro do filme exatamente na linha que eu achei aqui. Sim, aí eu posso dizer que a área está enquadrada. O que falta? Fechar a bandeja e colimar. O fator de colimação, que eu vi muito aqui,
quando os alunos fecharem, limitar muito isso. Não precisa disso. Colimação precisa simplesmente isso. Sombra da orelha. Pegar até as orelhinhas. É o suficiente. Parece que tá no filme. Pontinha da orelha e tangenciando ali a calota. Beleza, galera? Muito bem. Então, esse é o PA de crânio com a cabeça, com o crânio do doente inclinado. Existe diferença de uma para outra? Sim, existe Sim. muita diferença. E se você botar o isopor, você não vai precisar nada. Não vai precisar, vai ser raio perpendicular. Vai ser perpendicular. Isso. Agora, perdão, encosta a testa ali agora. Esse filme aí que tu tá gravando. É pra eu estudar depois. Repara que a face dele totalmente ficou paralela ao plano da mesa. Não é isso? A face ficou totalmente paralela. Vou deixar conforme estava antes. Vou tirar o isopor. Encosta a testa agora, por gentileza. Tá. Houve uma inclinação no crânio. Levanta um pouquinho, vou botar agora aqui o isopor, por gentileza, a testa. Ou seja, então, o crânio ficou completamente perpendicular ao plano da mesa. Dessa forma, eu tenho que usar o arco central perpendicular. Repare que sempre utilizando a base da comissura externa do olho. Aqui, ó. Eu usando a comissura externa da base do olho, aqui, ó. O índio dele está aqui, ó, já aqui, ó, bate certinho, ó. E o centro do meu filme exatamente aqui. Centralizado, bonitinho. O que falta? Deixa a bandeja e a poliamação precisa. Muito bem. Tem duas formas que eu falo para vocês, estão certas. Tá? Exatamente, tem que ser dessa forma, porque quando você quando o paciente faz assim, o que acontece com o crânio? Você tem um rochedo. O rochedo se encontra aqui, ó. Aqui. Medialmente ele está assim. Assim seria o quê? Perpendicular, mas o rochedo ele se encontra dessa forma aqui, ó. Dessa forma, ele é fechado, ele é assim, ele é em diagonal. Então, ele fica aqui, ó. Aí quando você inclina a cabeça do doente, aqui seria perpendicular. Quando você faz isso aqui, ó, a tendência do rochedo é o quê? Ó, é subir, ele sobe. Ó. Joguei a testa lá na mesa, por exemplo, ó. Ele sobe. Joguei a testa perpendicular, ele desce. É o que acontece com o rochedo aqui. Vocês entenderam isso? Porque isso tem que ser obedecido porque existem normas, existem regras, e isso tem que ser cumprido. Quem sabe quem vai perguntar isso para vocês? Pode perguntar a cabeça de alguém. Olha para cá, assim você fica olhando para mim. Porque o que acontece? Porque o médico radiologista ele vai cobrar isso de vocês. Vocês entenderam isso? O médico radiologista ele vai cobrar isso de vocês. Então isso possa ter perguntas. Cara, você não. Por que o rochedo está lá em cima, está na órbita, está no terço superior da órbita? Tem como você descer o rochedo, por gentileza? Filho, como é que eu faço isso? Jesus. Vocês entenderam Como é isso? que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou descer o rochedo? Vou abrir a cabeça do cara, descer o rochedo? Exatamente, simplesmente isso no ângulo do crânio. Exatamente isso no ângulo. O raio central tem que estar inclinado. Não. Aqui está perpendicular porque eu botei o isopor, entendeu? Bota as duas mãos aí para frente, legal? Está muito desconfortável. A gente faz isso. Aqui assim. Não. Tira a mãozinha dele. Bota a testa na mesa, por gentileza. Quando o doente ele bota a testa na mesa, existe aquela inclinação. Aquela inclinação aqui, ó. Eu estou me baseando pelo. Professor, vou fazer uma pergunta. Isso é mais usado para paciente que tem trauma, né? Trauma na cabeça. Porque a gente pode fazer. PA não, AP. AP, de barriga para cima.
Entendeu? Eu estou te mostrando dessa forma porque existe técnico que trabalha assim, com o paciente em pé. Ao invés de fazer ele sentado ou em pé, ele procura fazer dessa forma. Está certo também, não está errado. Entendeu? Tanto é que no seu caderninho está paciente sentado, um ortostático sentado ou em decúbito ventral. Foi? Não está no seu caderno. Vamos lá. Então, dessa forma aqui, quando o paciente encosta a testa, o crânio dele, eu estou me baseando pelo plano coronal dele. A cabecinha dele está assim, ó, para baixo. Agora, para que a área fique perpendicular, levanta a pontinha do nariz agora, nariz. Ela fica mais paralela ao plano da mesa. Deixa eu botar mais um coisinho, fica melhor. A testinha, por favor. Esse é o correto. Porque quando eu pedi para vocês arrumarem isso pozinho de uma espessura de 1 centímetro, eu já sabia que isso seria o mais certo, o mais correto para vocês entenderem dessas duas formas. Que quando você coloca a cabeça reta e quando você inclina a testa na mesa. Porque são condicionamentos diferentes, mas com a mesma regra. Ok, galera? Eu tinha que falar para vocês, é isso. E o perfil, como é que você faz um perfil correto? Vira a cabecinha de lado agora, Mandai. De lá, para mim. Isso aí. Está desconfortável? Não, tá de boa. Está de boa? Tá até confortável demais, cara. Muito bem. Como é que a gente faz um perfil com um paciente em decúbito ventral? Você já viu isso? Já, na posição de nadador. Na posição de nadador. Muito bem. Você sabe que todo perfil tem seu perfil esse? Que? Então, o lado esquerdo dele está mais próximo do filme, não é isso? Por esse motivo, o lado direito dele, a mão tem que estar para cima. Então, com a mãozinha para cima. Essa tua perninha aqui, você vai dobrar por cima dessa. Isso aí. Esse vai ser o ângulo do corpo. Okay? E vou centralizar. Isso aí. Esse daí que é a mão que fica no queixo. Então, o que acontece? Bota a mãozinha assim. Vocês reparem que existem dois planos aqui que se coincidem. Eu tenho aqui o sagital, que vai ficar paralelo com a linha vertical, e eu já tenho o coronal dele, que vai ficar perpendicular, obrigado. E o perpendicular vai ficar perpendicular com a linha. Beleza? Então, como é que ficaria isso aí? Vamos entender isso melhor. O paciente está na posição em hemidecúbito lateral. Seria que é a posição de nadador. Ou, posso falar de uma outra palavra, uma palavra muito antiga, nem se usa mais, né? Mas preciso falar que de repente agora que vocês escutam para falar isso lá fora. Ou na posição do Shaolin. Essa é uma posição do Shaolin, muito utilizada para o exame de estômago, esôfago, estômago e a seriografia. A seriografia, a gente utiliza muito esse funcionamento aqui, por causa da passagem direta do esôfago. O paciente fica com um copinho de contraste aqui, quando bota um bom óleo de contraste, e engole exatamente na hora que a gente radiografa, a hora que o contraste, você acompanha o contraste descendo pelo esôfago. Tá? Então, essa é a posição do Shaolin. Muito bem. Então, só que aqui nós estamos falando de crânio. O perfil do crânio, nós vamos usar o plano coronal e não o sagital. O sagital utilizamos, o sagital usamos para fazer o quê? O PA de crânio. Mas quando nós colocamos o paciente na posição de nadador, a gente repara, fica atento, por quê? Porque você tem o sagital e o coronal aqui, ó. Então, por esse motivo, cuidado para não embolar isso. Tá? Então, como ficaria a posição? A posição de perfil nesta posição, na posição de nadador. Vamos prestar atenção na posição anatômica do crânio. Vamos reparar que o paciente, você pediu para ele deitar nessa posição de nadador, e a tendência do crânio é o quê? Inclinar para frente. A tendência do crânio, ela não fica reta, ela se volta para frente. Por isso que eu falo. Então, o que nós faríamos aqui? Deixa eu Esse é o objetivo de estar feliz. Para que
A linha central aqui, ó, está aqui, ó. Eu preciso trazer a linha exatamente o quê? 2 centímetros à frente e acima do meato acústico externo. Não é isso? Então, por esse motivo, ó, é técnica já. Isso aqui, ó. Pega a cabecinha dele e gira aqui. Gira tudo, poxa. Todo mundo pra cá. Nossa, uma mãozinha pra cima, beleza? Tá bom? Uma mãozinha pra cima, beleza? Assim. Isso, leva ela de novo para o queixo aqui embaixo. Desce para a arredonda. Descansa para o queixo aqui embaixo. Isso aí. Agora sim, está totalmente reto, com um raio perpendicular, incidindo que a 2 centímetros acima e à frente do meato acústico externo. Você pode tomar como base, como referência, o pavilhão superior auricular, a ponta da orelha, que por sinal ela coincide com a linha da sobrancelha. A sobrancelha não tem um nome técnico? Sobrancelha? Não. Não seria isso? Não. A linha da sobrancelha. Não, vou depois falar um nome técnico daqui bacana. Que a gente fala linha da sobrancelha, mas o nome que a gente todo mundo conhece, linha da sobrancelha, eu sempre fazia ali, mas tem um nome técnico aí, vou lembrar e vou falar para vocês. Eminência, não sei o que é. Muito bem. Dessa forma aqui, o paciente já está posicionado. Vamos para a posição do chassi? Vou pegar o negócio para você. Não, continua na posição. Dessa forma aqui, não, continua na música. Dessa forma aqui, está posicionado, está certinho? Dessa forma o chassi está posicionado correto? Não. Corretamente? Não, é transversal. Transversal, exatamente. Deixa eu pegar ali o coisa para o vídeo assinar o canal ali. Olha o vídeo chamando. Então vamos lá. Então já voltando lá. A posição não é longitudinal, mas sim transversal em relação ao crânio dele. Tá? Não é longitudinal. Tá? E sim transversal. É incômodo, né? O barulhinho. Não tem problema. Isso aí. Muito bem. Então a linha está tangenciando o pavilhão superior auricular, ou seja, em outras palavras, com o raio central 2 centímetros acima do meato acústico externo, mais 2 centímetros à frente do próprio meato acústico externo. Estou me baseando pelo pavilhão superior auricular, a linha da sobrancelha. Muito bem. Já está centralizado. Falta só que eu enquadrar a área dentro do espaço físico. Como seria? É só achar o centro do chassi. Aqui, ó. O centro do chassi está aqui. Obrigado. É só olhar aqui a sombrinha aqui do lápis ali, ó. Tá vendo aqui a sombrinha aqui, ó? Tem uma sombrinhazinha aqui, ó. É só achar ali o centro ali, ó. Achei no centro, fechou. Beleza? Não vou cortar a calota, nem vou cortar o occipital. E muito menos o frontal. Você vai cortar a mão dele, né? Que ele está segurando assim. Beleza? Que falta? Ele é mais. Poxa, a bandeja e a colimação. Não é suficiente. Continuando já. Não é o suficiente. Ok, meus amigos? Beleza? Lá atrás.
Eu acho que cortou aqui. Beleza? Abre um pouquinho. Tem que perceber. Agora deu tudo. Beleza? Então, o que acontece? Eu trouxe vocês aqui exatamente para dar uma explicada na parte da coisa da anatomia, assim, depois a gente